ajudar esse cara porque ele é meu amigo. E é do meu interesse ferrar aquele cara porque ele é meu inimigo. E aí você não tem justiça. Você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o correto é você chegar ao poder e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Vamos. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra foram duas. Foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma república, era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Por esse modelo, mais um modelo político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma, e Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, a porrada fortaleceu. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano, era um garoto. Quando ele venceu o Aníbal já tinha mais de 30 anos, mas ele começou como um garoto e não é ele. E ele derrotou o Aníbal e Roma venceu Cartago. Ali foi o ápice deles como povo. E depois, o que acontece? Por várias razões, eles viram um império, vêm escravos, eles destroem os romanos proprietários de terras rurais, as pessoas migram para Roma, Roma incha de gente, aí você tem uma briga por terra, aí você tem os irmãos Tibério e Caio Graco, você começa a ter uma revoltas em Roma, e aquele povo que era um só, ele se divide em duas facções, que era a facção dos populares e a facção da elite, vamos botar aí. E aí você começa a ter guerras entre as facções, e é quando o Roma entra nas famosas guerras civis, Mário e Sula, até chegar às guerras que a gente conhece, famosas, que tem o Júlio César contra o Pompeu, né, aquela história toda que envolvia a Cleópatra. Como isso se resolveu? O Júlio César ganhou a guerra faccional. Ele venceu a guerra, e ele fala assim, a gente precisa restituir a ideia de uma Roma una. E ele não poderia, nessa lógica, e essa é a ideia por trás disso, ficar permanentemente se vingando. Então, não foi o Ciro, eu estou esquecendo agora, um dos grandes romanos que se opunham ao César, ele tinha cartas e mais cartas, e quando ele foi capturado pelo César, ele se matou, acho que foi o Catão, o segundo Catão. E ele tinha as cartas, o César podia pegar todas aquelas correspondências que ele tinha com outros nobres e tornar público, e não, o César não fez isso com ele. O César se tornou um líder único em Roma ali, e ele falou, vamos restituir Roma. O César morre, ele é morto no Senado, e aí assume o Augusto, Otávio Augusto, que se torna imperador, e aí a Roma entra num outro período de calmaria. O pior momento de Roma, se você olhar direitinho, foi esse momento pré-César, quando todo mundo só pensava, não havia mais uma regra una, era todo mundo contra todo mundo, legião romana atacando legião romana. Não é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil? Não existe um sentimento de Brasil, e hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça. Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda, eu não quero te destruir, eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Ah, mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não é gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, vamos tocar essa coisa, eu não vou perseguir você se tiver uma opinião diferente da minha. Mas assim, acabou essa droga. Vamos trabalhar direito. Todo mundo concorda aqui que o Brasil tem terras raras, isso pode ser uma oportunidade pro Brasil ser uma baita de uma nação. Vamos nessa linha. Bolsonaro, eu sei que vocês me odeiam. Vocês são conservadores, vocês são pró-mercado. Vamos tocar uma agenda pró-mercado aqui? Alguém tem que vencer a guerra, que é agora vencer as eleições, e não se vingar. Porque todo mundo sabe que é uma guerra que um quer se vingar contra o outro. Nós não temos que ir pra vingança. E nós temos uma beleza no jogo, que nós temos um outro inimigo pra derrotar. Nós temos o crime organizado agora pra derrotar. Vamos botar o Brasil em guerra contra o crime organizado no ano que vem? Vamos permitir que a pessoa ande na rua com o celular na mão e não seja assaltada? Olha que revolução. O dia que uma moça... Veja só a Revolução Brasileira. Olha como nós estamos atrás. Se conseguirmos ano que vem que uma pessoa consiga comprar um celular... sem ficar endividada.
ela conseguiu comprar o celular num preço justo, e depois ela andou na cidade dela sem roubarem o celular dela, o Brasil já melhorou 10.000%. Porque a pessoa foi capaz de comprar o celular sem se endividar, e ela conseguiu não ser roubada. Nossa! Cara, o primeiro presidente que entregar isso já é uma revolução. E eu quero fazer isso. Eu não quero me vingar do cara A, B ou C. Eu só não quero ser otário também, do tipo, eu vou começar a tocar esse programa, mas eu sou sabotado. Se vier me sabotar, aí eu vou pro pau também. Mas eu não tô procurando dividida. E eu acho que as pessoas precisam entender que é este o momento que nós estamos e é isso que nós precisamos já. Urgentemente. É isso, o Brasil precisa disso. Nada além disso. É o fim das guerras faccionais, fim dessa briga que nós temos entre a direita e a esquerda, centrão, com blá, blá, blá. Teve uma parada, Júnior... Chama de Júnior. Sei lá. É que você tem o Junito que faz live comigo. E eu falo, nossa, eu tô ficando realmente maluco. E ele é barbudo que nem você. Eu que tomei tramal, não foi tu não. Ele é aquele, eu faço, quando eu faço as lives, eu faço... Ô Junito, tem um negócio, eu dialogo com o cara que é o operador. E eu te chamei, enfim. Tá bom. Então, deixa eu aproveitar e te interromper, então. Cara, eu concordo que a gente precisa de um... ter um capital social maior. Eu concordo que a gente precisa se olhar e se enxergar como um povo, né? Só que a gente precisa levar em consideração também que a gente sabe que a gente gosta mesmo é de conflito, né? A gente clica mesmo na notícia ruim, a gente engaja mesmo com a fofoca, a gente não... A notícia, assim, deu certo, legal, deu ruim, nossa, meu irmão, deu ruim ali, hein? Conta pra todo mundo que deu ruim ali. É uma outra jeito de tratar. Então, sendo essa a forma mais ou menos como a gente funciona, o Fla-Flu eleitoral é interessante para todo mundo, especialmente porque os caras mais interessados nesse Fla-Flu eleitoral, eles vão se alimentar intencionalmente, eles vão dizer que o que você tá falando é coisa de isentão, é coisa de fraco, tá entendendo? Por quê? Porque a gente já viu... Eu sei disso. A gente já viu várias vezes o cara que sobe e fala contra o banheiro... unissex, aí ele viu lá, gravei meu vídeo lá, agora vai lá tu, fala a tua, tá ligado? E o cara vai lá e fala o contrário, faz um vídeo e é isso, né? Então, brigar contra esse jogo é talvez a maior dificuldade, o maior desafio agora, né? Falar de sensatez num momento de inflamação. Talvez, mas é completamente radical o que eu tô falando aqui. Porque... É tão óbvio, o lance assim, é tão óbvio que a regra do jogo, a galera que tá assistindo aqui, que a regra do jogo é conflito e você ganha views, votos, ganha tudo com o conflito, que você pode só fingir que você tá em conflito. A coisa mais radical é você ser profundamente honesto. E falar, cara, não adianta eu ficar fingindo que vou ficar brigando com todo mundo o tempo todo. Eu não vou governar, eu não vou nem ganhar a eleição. Ao mesmo tempo, para vencer a eleição, eu tenho que ganhar dos caras. E aí, eu sou bem mais intenso nas críticas a eles. Então... soa paradoxal, porque assim, ao mesmo tempo que eu tô dando porrada no Lula, porrada no Flávio, porrada em todo mundo que eu preciso dar porrada, eu tô falando, eu vou ganhar, eu não quero mais dar porrada em vocês. Eu vou ganhar e assim, precisamos fazer algumas coisas que todo mundo aqui concorda. Precisamos destruir o crime organizado, precisa resolver a conta pública do Brasil, precisa ver essa oportunidade gigante que a gente tem com terras raras e pegar essa oportunidade e, assim, pelo amor de Deus, é uma chance de a gente tem que tirar o gap com os Estados Unidos, tirar o gap com o resto do mundo. O negócio das terras raras é um bilhete, ali pode ser ou um bilhete premiado ou mais um pau Brasil. A gente tem que escolher. Ou a gente pega um bilhete premiado pra virar um lugar sério, ou ticket pau Brasil, algumas pessoas vão ficar ricas, a gente vai exportar uma commodity, que nem commodity, mas exportar produto cru pra fora. Pô, eu quero no meu governo pegar esse ticket premiado e assim, fazer turbina de avião aqui, fazer drone aqui no Brasil, fazer bateria pra todos os carros que estão saindo fora os chineses no mundo, a bateria ser feita aqui no Brasil. Dá pra fazer tudo isso, cara. Dá pra galera ganhar muita grana. Só que, eu já tô avisando pra todo mundo assistindo, o seu país hoje acabou. Hoje, com as coisas que passaram nas 2 últimas semanas, é que brasileiro não dá bola, ninguém quer falar disso. Acabou, Igor. Casa caiu por 2 coisas. A galera não tem ideia do que foi esse fim da escala 6x1. Foi uma infantilidade, um debate infantil. Nem o México, que é um país de esquerda, só se foi pra essa linha. E vai ter consequências econômicas enormes. E pra gente conseguir fazer uma recuperação econômica, não vai rolar. Essa discussão já tá sendo em outros termos. As pessoas que sofrem com a escala 6x1 são pessoas que sofrem no fundo, por morar em grandes centros urbanos, que sofrem com problema de transporte. A maior parte das pessoas passam 2, 3, 4 horas indo e voltando pro trabalho.
Essas pessoas precisam de infraestrutura de transporte ou emprego perto de casa, morar perto do trabalho. Esse é o que precisa. De resto, a gente é um país muito pobre. Essas pessoas vão ter que trabalhar mais para poder pagar as contas delas. Isso foi uma coisa que passou. E a galera não viu ainda pro caminho que a gente tá adotando, que é um caminho inimigo da produtividade. O outro lado, você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo para ultrapassar o do Banco Master. E já tá rolando, passou semana passada. Rolou um leilão de termoelétrica bizarro com o Joesley, mais uma turma ligada ao Alexandre Silveira, ao ministro do Lula. Negócio muito, muito estranho. O leilão bizarro que vai aumentar a nossa conta de luz ano que vem em coisa de 10% para todo mundo. Com termoelétricas operando sem precisar. A gente poderia ter usado esse leilão para investir em bateria, para energia renovável. O Brasil está produzindo muita energia eólica, muita energia solar, só que a gente não tem bateria para acumular isso. Porque tem vou tentar explicar aqui, mas tem picos, né? Se você tem energia solar, meio-dia você tá, né, no pico, tem sol pra caramba. À noite você não pega energia solar. Então, quando você tem o pico, você não usa aquele boost de energia que tem. Você tem que ter... aquela energia se perde. Então o que você precisa? De bateria para acumular. E aí à noite que você não pega, você gasta, você joga no sistema aquilo que foi acumulado na bateria. Esse leilão era para ter colocado bateria. O Brasil tem entrado num modelo que a China tá indo, os Estados Unidos não teve. Foi termoelétrica, beneficiando um monte de vagabundo, de ladrão. Vagabundo e ladrão, com um acordo com o governo bizarro, pagando triplo, quádruplo por energia que outros lugares pagam. Qual que é a desculpa pra fazer essa porra? Não tem desculpa. O TCU já leu o que rolou agora, esse leilão, e falou, estudo bizarro. A Fiesp já entrou no STF, a gente mesmo vai entrar com a ação. E não estão falando ainda, porque o susto foi semana passada. E é um escândalo de centenas de bilhões. Ano que vem, a conta de luz vai aumentar em 10% pra todo mundo. E ninguém tá falando. Ninguém tá falando. É mesmo? Assim, por quê? É um esquema que envolve os mesmos empresários, rolou agora no governo Lula. Então você tá assim, falando de master, aguarda que tem mais um. E assim, como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, ó, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos e provavelmente você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o que tava ganhando antes. Vai ter pressão inflacionária, o agro tá desesperado com esse negócio da 6x1 que é no susto. E ninguém avisou, porque os políticos mentem o tempo todo. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. Tudo pra ganhar a eleição esse ano, né? Exato. E esse do Eletrolão nem foi pra ganhar. Eu não sei porque os caras fizeram isso. Pra mim, a gente sabe, né? Dinheiro. Mas é que foi muito dinheiro. Então, é coisa de centenas de Eu milhões. não ouvi falar disso daí, cara. Eu vou anotar pra dar uma pesquisada. Pode pesquisa. Cara, fala com o Felipe Moura Brasil. Não, ó, eu sou um pré-candidato. Não ouçam a minha opinião. Chama o Felipe Moura Brasil. É assustador. É assustador. E assim, foi ele, o consórcio envolvendo o BTG, que pegou lá com mais um monte de planta de termoelétrica. E assim, só por ter a planta parada sem utilizar, eles ganham dinheiro. Ganham bilhões. É um negócio assim, é um negócio de bilhões com risco nenhum. Bizarro. A história é bizarra. E eu tô me informando. Hoje eu peguei pra ler tudo. Puta saco. Puta saco, queria estar fazendo outra coisa. Tem que saber, tem que manjar de Eletrolão agora. Assim, eu manjava de Master, galera, tem um novo escândalo aí. E nem se eu ganhar. Merda. E como é que eu faço pra desfazer uma besteira dessas? Entendeu? Porque, não, o direito é adquirido, né? Os caras ganharam o leilão. Pois é. Aí você golpista. Legalmente, é um problema. Então, assim, o leilão foi... O leilão precisa ser ratificado.